e tremor, que eu estou tremendo por dentro, que eu subo aqui para ministrar a palavra para uma igreja tão linda, para uma igreja tão rica. A palavra de Deus é algo muito precioso para nós, onde devemos ter muito zelo, muito cuidado. E estar neste lugar, não só um lugar de honra, mas é um lugar onde o temor vem sobre nós, para que possamos trazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Da mesma forma que você, eu também sou ministrado pela palavra. E por isso, da mesma forma que você, eu também abro o meu coração a Jesus. Amém? Quantos creem de que Deus fala conosco através da palavra? Sem dúvida, né? Deus é maravilhoso. Quantos estão buscando santidade na sua vida? Erga a mão. Isso. Santidade é algo também que não tem preço. O valor disso é inestimável. Porque o valor da tua santidade corresponde ao valor da tua salvação. Quantos querem ser salvos? Quantos desejam isso de coração? Quantos entenderam de que através de Jesus Cristo abre-se a porta da salvação sobre as nossas vidas? É exatamente sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. Sobre a vida do nosso Senhor Jesus, sobre a nossa salvação, sobre essa esperança de sermos salvos e de sermos recebidos por Deus como igreja. Amém? Então, abra sua palavra, sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. É lá no fim da Bíblia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Se você está andando depois de Gálatas, Filipenses, Colossenses, aí vem a primeira carta de Paulo, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Tessalônica é um lugar, é uma cidade bem próximo da cidade de Filipe, por onde Paulo andou estabelecendo a igreja de Cristo. Amém? Essa é mais difícil de achar, né? Alguns têm as páginas ainda coladas na Bíblia. É verdade? Precisou dar uma descoladinha agora na página? Todos acharam? Segundo o pastor Marco Aurélio, quem não achou, lá na escola de líderes aprende a achar rapidamente a palavra, não precisa de índice colocado na Bíblia, é fácil de achar. Amém? Diz assim, o subtítulo na minha Bíblia é: A vinda do Senhor é certa e repentina. Meu Deus. Vigiai. E a palavra fala disso, pastor. Vamos lá, queridos? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos,
quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que venha agora a Tua unção, trazendo a revelação de tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. É um texto, queridos, bastante denso, tem muita coisa para ser ministrada, tem muita direção, tem vários ensinos, mas Deus hoje está querendo nos levar a uma conscientização, primeiramente a respeito da nossa santidade. Qual o valor da tua santidade? Você já parou para pensar nisso? Quanto vale a tua santidade? E além da santidade, qual é o preço, qual o valor da sua salvação? Isso está totalmente interligado, isso está totalmente relacionado. Paulo inicia esse texto anunciando o tempo ou o momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do retorno do Messias para nos buscar. Não é assim que ele fala? Mas ele vem buscar quem? Quem que o Messias vem buscar? Quem que Jesus vem buscar? A sua igreja, a sua igreja adornada, rica, bela, próspera, a sua noiva. E a noiva, ela se prepara para receber o noivo, ou para ser recebida pelo noivo. A noiva, ela se adorna, a noiva se prepara. E assim como igreja, noiva, nós devemos nos preparar buscando a santidade, buscando a intimidade com o Pai. É dessa forma que nós nos tornamos cada vez mais pessoas puras, como diz a palavra, de mãos limpas e coração puro, para que possamos de fato ver a face do Deus de Israel, como está no Salmo 24. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem subirá à presença de Deus? Quem estará próximo do Pai? Aquele que tem mãos limpas, aquele que busca a santidade, a pureza, tanto nas suas obras como no seu coração. A este sim, ele tem o direito de ver a face desse Deus, desse Pai, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus que nos anima, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos sustenta. Nós somos chamados o Israel de Deus. E Deus anuncia: eis que eu enviarei o noivo, aquele que resgatará a igreja. Jesus já veio à terra, ele já fez aquilo como determinação de Deus, ele foi a um sacrifício pelas nossas vidas, mas hoje ele é ressurreto em nosso coração e está na presença do Pai.
mas ele voltará. E isso é um momento e uma condição de alegria ao nosso coração. O retorno do Messias. O retorno de Yeshua. A igreja, ela anseia por isso. A igreja busca isso. E de que forma? Preparando-se. Através da santidade, através do desejo ardente no coração de alcançar a presença do Pai e de ser resgatado. É essa a sua vontade? É isso que está claro no seu coração? Se de fato é isso, dê uma salva de palmas a Jesus dizendo assim: Senhor, pode dizer, Senhor, eu abro o meu coração para aprender com o Senhor a me preparar em santidade, para te buscar em espírito e em verdade e ser resgatado como igreja, como noiva, e ter em todo tempo a esperança da salvação. Amém? Esse é você. Essa é a igreja de Cristo, a qual Deus se alegra, se agrada, e por isso Ele distribui e derrama sobre todos nós, e sobre todo esse corpo, sobre toda essa família, sobre esta casa, sinais, prodígios, maravilhas e milagres, para que você viva dia em dia, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que acontece na sua vida. Amém? Esse é você mesmo? Tem certeza? Então agradeça a Deus com uma salva de palmas. Amém. E Paulo anuncia isso à igreja dizendo: o dia do Senhor. Mas ele faz uma comparação, dia do Senhor, como o ladrão que vem à noite. E parece uma comparação estranha, mas na verdade, esse ladrão à noite é um símbolo de surpresa. É aquele que vem surpreender. E o dia do Senhor, Ele virá também nos surpreender. Nós não sabemos quando é. Você sabe qual é o dia do Senhor na sua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você sabe qual é o dia do Senhor na sua vida? Quem tem essa resposta para me dar, levanta a mão. Tem essa resposta? Qual é o dia do Senhor? Qual é o seu dia? Qual é o seu momento? Qual é o dia que Jesus virá resgatar a noiva? Virá resgatar a igreja? Não sabemos. Esse é o mistério. Esse é o elemento surpresa. Isso é aquilo que nos traz, muitas vezes, o zelo e o temor ao coração. Porque nós não sabemos, mas Ele virá. Isso é certo. A palavra nos anuncia e isso é correto. Vai acontecer esse momento e precisamos estar preparados. Você tem se preparado? Noiva, você tem se adornado? Noiva, você tem se purificado? Noiva, você está preparada para a vinda de Yeshua? As pessoas por aí, as pessoas aí fora estão falando de alguma forma de paz e de segurança. As pessoas aí fora dizem muito a respeito disso, procuram paz, procuram algum motivo e alguma condição de segurança. No mundo que estamos vivendo, tantas situações, tantas circunstâncias, tantas opressões, tantas notícias que muitas vezes nos desagradam, aflições que se levantam dentro da nossa casa, em meio aos familiares, aonde estamos, no nosso trabalho. E as pessoas anseiam por paz, procuram várias alternativas para isso. Segurança, a segurança pessoal da sua casa, também procuram várias alternativas para isso. Quando nós sabemos que a verdadeira paz, a verdadeira segurança, a verdadeira proteção está em Yeshua. Jesus se anuncia como aquele que traz a paz que excede a todo entendimento. A nossa torre forte, a mão poderosa sobre nós, que nos protege, que nos livra de todo mal, que nos dá a verdadeira segurança,
é o Deus Pai. Não é verdade? Então, enquanto as pessoas aí fora, aí no mundo, fora da casa de Deus, estão buscando, de alguma maneira, de alguma forma, a paz e a segurança, nós aqui estamos vivendo isso. Nós podemos desfrutar dessa paz, nós podemos desfrutar dessa segurança que Deus nos dá todas as manhãs, através da sua misericórdia. A misericórdia de Deus, o amor que Deus tem pelas nossas vidas, a compaixão que Deus tem por cada um de nós, por isso nos traz a presença dEle, por isso nos traz a sua casa, para sermos ensinados, para recebermos a palavra, seja no templo, seja na célula, seja nos momentos de oração, não importa, Deus revela a cada um de nós que estivermos de coração aberto, tudo aquilo que Ele tem como propósito. Como o pastor Carlos Henrique declarou aqui e fez esse exercício conosco, devemos ter esse coração aberto, porque quando abrimos, recebemos. Quando abrimos, recebemos a direção de Deus para toda e qualquer circunstância, desafio que se levantou, mas os desafios, eles são levantados para que você possa transpô-los. O seu desafio, ele foi erguido, ele foi levantado para que você cresça e você possa transpor esse desafio e ter a vitória. Se você se alegra, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Ele diz assim no texto, irmãos, ou seja, ele está falando com os da igreja, com os da casa. Irmãos, você não está em trevas. Pelo contrário, através de uma oração, aceitando, recebendo Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador, você foi resgatado do império das trevas, mas foi trazido para o reino do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é pleno de amor. Esse é você, esse sou eu. Nós fomos resgatados, então nós não andamos em trevas, ou sob trevas. Pelo contrário, nós andamos com liberdade. E Paulo aqui diz exatamente isso. Você não está em trevas, ou seja, procure viver distante do pecado. Procure viver distante da ira do Pai. Procure viver em santidade, para que você esteja cada vez mais próximo ao Pai, cada vez mais íntimo do Pai, cada vez mais envolvido pelos propósitos de Deus, e assim você ser cada vez mais íntegro no seu caráter, distante das coisas más e perversas que estão aí no mundo. As pessoas estão passando por terríveis aflições aí fora, como nós também outrora vivíamos. Mas hoje, porque estamos na presença de Deus, quando temos alguma aflição no coração, quando temos um desafio que nos traz algum tipo de ansiedade, nós entregamos isso aqui no altar de Deus. Nós sabemos o caminho para abrir o nosso coração e derramar isso na presença de Deus, seja com oração, com súplica, com intercessão, com choro, não importa. Você sabe que ao entregar isso nas mãos de Deus, Deus vai operar em teu favor, porque você não é esse que está em trevas, mas você é um filho, uma filha, querido, amado por Deus, trazido para dentro da casa de Deus, adentrando na presença de Deus em todo o tempo. Esse é você, e por isso Deus fala a respeito disso nessa palavra. Ele diz, nós somos filhos da luz. Quem é a luz na nossa vida? O Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, que permite o adentrar do Espírito Santo no nosso coração. Essa é a luz. Quantas pessoas dizem aí fora, né? Não tenho luz no fim do túnel, não vejo uma luz na minha vida. Não é assim? Quando você estava vivendo aqueles momentos de aflições tão terríveis, mas aqui na casa de Deus, na presença de Deus, você sempre tem a luz que ilumina a tua vida, que dá direção aos teus passos. A palavra de Deus se anuncia como lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Se você recebe isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Você é filho da luz.
Você tem a luz de Jesus sobre a sua vida, te iluminando, não deixando você permanecer ou perecer em trevas, mas o seu caminho está direcionado por Yeshua. Amém? Você recebe isso? Então diga: Senhor, eu recebo. Eu me coloco debaixo dessa luz que é verdadeira para o meu espírito, para a minha alma, para o meu coração. Amém. Agora ele declara, Paulo declara que devemos ter algumas atitudes. Primeira atitude que ele declara: vigiar. Mas a palavra também diz isso. Jesus Cristo fala que nós devemos vigiar e orar. Por que precisamos vigiar? Primeiramente, porque devemos prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. O Espírito Santo é aquele que nos dá direcionamento das coisas. O Espírito Santo de Deus é que nos faz alertas. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos deixa atentos para absolutamente tudo que acontece ao nosso redor. O Espírito Santo nos anuncia. O que precisamos pedir a Deus em todo o tempo, sabe o que é? Sensibilidade. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para perceber a sua presença em nós. Sensibilidade para obedecermos. E como buscar essa sensibilidade? Como ter? Qual é a receita para isso? Santidade. Intimidade com o Pai. Essa intimidade, queridos, é a oração. Essa intimidade é a leitura da palavra. Essa intimidade é você se apresentar no culto, na célula, com o coração aberto, como foi ministrado aqui. Essa sensibilidade é você dizimar e ofertar com o coração aberto, crendo no poder da palavra sobre a sua vida quando você obedece a Deus. Essa sensibilidade é quando você busca a Deus, o Espírito Santo, através de jejum, de oração, a oração no relógio de oração no templo, a oração às 6 horas da manhã. Motivos e condição para você fazer isso tem, basta você querer no seu coração. Deus te oferece todas as oportunidades, e o seu coração está aberto para isso? É exatamente assim que você vai obter a sensibilidade verdadeira para ouvir, para sentir, para ser direcionado, para obedecer e para que tantas coisas aconteçam na sua vida. Então, vigiar, porque nós precisamos estar distantes do pecado. Nós somos santos, homens e mulheres santos. Aí você vai perguntar assim: mas você não sabe da minha vida, como que você pode dizer que eu sou santo? Na minha vida, no meu histórico, eu não tenho nada de santidade. Eu vou dizer para você que eu também não. Mas porque eu creio que Jesus diz isso a respeito da minha vida, eu sei que eu sou santo. Porque eu creio que o sangue de Jesus me santifica, eu digo que eu sou santo. E o que eu quero mais é me apartar do pecado. É ter a sensibilidade, de novo, do Espírito Santo, para não continuar pecando, mas para aprender a cada dia a me desvencilhar do pecado, do vício do pecado, me distanciar do pecado efetivamente e ter uma vida reta diante de Deus. Muitas vezes, quando eu estou orando pela manhã, buscando a presença de Deus pela manhã, diante do trabalho, diante das situações, eu agradeço a Deus pelo dia. E eu falo: Deus, obrigado, mais um dia na minha vida. Mas eu tenho orado e Deus tem me dirigido assim: Deus, que o meu coração te alegre nesse dia. Que as atitudes do meu coração, os meus pensamentos, os meus lábios possam proporcionar para o Senhor um bom dia. Então eu tenho pedido para que Deus me dê um bom dia, mas eu também tenho pedido para que eu seja capaz de dar um bom dia para Deus. É estranho, não é? Mas eu acho que não, essa oração parece que está tendo algum sentido, porque eu tenho ficado mais alerta, mais atento, vigiando a respeito daquilo que pensa, a respeito daquilo que fala, a respeito das atitudes. Então nós precisamos fazer isso. Por isso diga assim comigo: Senhor Deus, coloca no meu coração a determinação de estar distante
do pecado, da prática do pecado, da contaminação do pecado, em nome de Jesus. Esse é você. Amém? Vigie, igreja. Seja uma igreja vigilante. E ele continua, além de vigiar, você estar sóbrio. Estar sóbrio, pode ser que para alguns, tem um sentido duplo. Quer dizer que eu tenho de me apresentar na igreja e eu não posso ir para a balada na noite anterior? Eu vou falar para você que é melhor você não ir mesmo. Mas, na verdade, esse estar sóbrio aqui fala a respeito de você ter domínio próprio. De você ser sóbrio. De você ter o domínio próprio das tuas emoções, do teu pensar, do teu agir. E nisso você depende totalmente dos atributos do Espírito Santo. Dependemos do amor, da paz, da alegria. Dependemos da bondade, da benignidade, da fidelidade de Deus. Dependemos da mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Mas para recebermos isso, precisamos estar com o nosso coração totalmente despojado, vazio de obras da carne, igreja. Como podemos abrigar atributos do Espírito Santo em nós, se também abrigamos obras da carne? Como podemos misturar contaminação do mundo com a presença do Espírito Santo? Jesus está querendo cuidar de nós mesmos, né? Ele quer nos tratar, Ele quer que sejamos puros, limpos, sarados, livres de toda contaminação, de toda imundícia deste mundo, como diz, e as imundícias da carne. Então precisamos abrir mãos mesmo disso, nos despojarmos, ter a revelação, estarmos vigilantes a respeito de práticas como religiosidade, como foi inclusive ministrado pelo apóstolo, idolatria, prática da mentira, impurezas, vaidade, orgulho, altivez, soberba. Essas obras carnais que muitas vezes inundam o nosso coração, dificultam ou não permitem o adentrar de atributos do Espírito Santo. Então precisamos buscar essa santidade, buscar esse relacionamento com Deus, termos essa atitude de reconhecermos que ainda praticamos isso e fazer uma declaração a Deus: Deus, eu não quero mais, para que esses atributos, para que eu seja sóbrio em tudo que eu faça. Amém? Deu para entender isso, irmãos? Precisamos fazer dessa forma. Então, repita assim comigo: Senhor Deus, eu abro o meu coração e peço ao Senhor, me ajuda para eu lutar e despojar de dentro do meu coração toda a obra da carne, para que eu seja cheio, preenchido dos atributos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você está sendo purificado, igreja. Amém. Amém. Paulo continua, ele fala a respeito de vigiar, de estarmos sóbrios. Ele fala para nós não dormirmos como os demais dormem. Ou seja, o modo distraído, a pessoa que está desatenta, sem atenção para um estilo de vida, ao próprio comportamento. Nós precisamos estar atentos que hoje somos separados por Deus. Você é o mesmo de antes de entrar na casa de Deus e de receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Se você é o mesmo, levanta a mão. Graças a Deus. Igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes de como éramos. Você é perfeito? Eu sou perfeito? Não, não chegamos nessa perfeição. Na verdade, nós nunca chegaremos, porque o modelo de perfeição é Jesus Cristo. Mas nós precisamos imitá-lo
em todo o tempo. E enquanto eu e você imitamos a Jesus, a despeito das nossas falhas, Deus nos abençoa. Então, somente porque Ele vê a inclinação do nosso coração, Ele vê o desejo do meu coração, do seu coração, em nos aproximarmos de Deus, em nos aproximarmos do modelo real que se chama Jesus Cristo. Então, queridos, nós não podemos ser distraídos. Você não pode chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu não sabia dessas coisas. Como podemos dizer isso? Se Deus nos ensina em todo o tempo, se Deus se ocupa em todo o tempo em nos servir a palavra que traz a revelação. A todos aqui que buscarem a palavra de Deus, eu creio, Deus traz o discernimento e a revelação da palavra. Esse é um dom do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Você não precisa imaginar que você não tem esse dom. Você tem sim, basta aplicá-lo. Não seja distraído, mas, pelo contrário, esteja atento ao mover de Deus e busque cada vez mais, através da revelação da palavra, e você vai perceber o quanto Deus faz de você um homem e uma mulher esperto, atento, acordado, vivificado no Espírito. Esse é você. Preste atenção nas suas atitudes, porque você é uma referência de Jesus por onde você passar. Por onde você passar, você conduz a arca, você conduz a presença do Espírito Santo. As pessoas olham para você e sabem que você é um homem ou uma mulher diferente. Por isso, esteja atento, não seja distraído. Atento a tudo aquilo que você faz, porque Deus está te usando em todo o tempo por onde você passa. Você recebe, igreja? Então dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Ele ainda continua falando a respeito de nós nos revestirmos da couraça da fé, do amor, e usarmos o capacete da esperança da salvação. Você leu alguma coisa parecida disso no livro de Efésios, onde fala a respeito da armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação. Paulo continua ministrando a respeito disso. Ele fala a respeito da fé. Primeiro, sem fé nós não agradamos a Deus. Você sabe, igreja, você tem o discernimento. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Mas a fé é a palavra de Deus que nos alimenta em todo o tempo. Ela que alimenta o nosso espírito, o meu espírito, o seu espírito. Amém? A palavra de Deus, a fé, ela traz forças para nós. Quantos aqui muitas vezes estão com a sensação de estar enfraquecido diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma circunstância? Isso é comum para todos nós. E aonde que podemos buscar forças para vencer? Na palavra de Deus, na fé, na determinação. Quando Deus coloca alguma coisa no seu coração, no meu coração, e tomamos isso como um propósito de fé, nada nos derruba, nada nos detém, nada nos prende. Se temos fé em nosso coração, nós saltamos muralhas. Se temos fé ministrada pela palavra, nós somos fortalecidos e nada nem ninguém nos derrota. E eu estou diante de vencedores. Diga assim: Senhor, me fortalece na fé, me edifica no Espírito. Amém. Graças a Deus. É através dessa fé que nós vamos vencer em todo o tempo. Não haverá barreiras, não haverá desafios que possam impedir o teu caminhar, que possam impedir o teu crescimento. O teu crescimento espiritual está na palavra em todo o tempo. A tua edificação está na palavra em todo o tempo.
Ele fala a respeito da couraça da fé, do amor. Queridos, o amor é a aliança. Quem tem amor tem aliança. Primeiramente a aliança com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Deus nos trouxe a presença dele por amor. E eu e você devemos permanecer na presença de Deus por um amor eterno. Que Deus circuncide o nosso coração numa aliança eterna com o Pai. O amor. Então precisamos ter o exercício desse amor todos os dias da nossa vida. E o amor pelo próximo, o amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, o amor por aqueles que são de casa, o amor pelos nossos familiares, o amor pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Exercitar esse amor significa que estamos exercitando o poder da palavra de Deus sobre nós. Enquanto temos fé, enquanto exercitamos o amor, nós estamos guardados numa couraça. Deus nos guarda. Deus não permite que sejamos derribados. Deus não permite que sejamos destruídos, porque buscamos com fé e exalamos o amor de Cristo. Amém? Você deseja isso? Você quer exatamente isso? Então nós precisamos ter esse aprendizado com o Pai o tempo todo. Deus entregou o seu próprio Filho em amor por nós, a um sacrifício na cruz do Calvário. Alguém tem um exemplo de amor maior do que esse? Jesus Cristo em todo o tempo, aqui, e você lê isso, você tem contato com isso no Evangelho. Em todo o tempo do ministério de Jesus, Jesus exalou amor. Em todo o tempo. Mas tudo que Jesus fez não se compara à atitude do próprio Pai dele e nosso, de conduzi-lo à cruz do Calvário. A expressão máxima de amor foi exatamente essa atitude. E essa atitude foi por quem? Levanta a mão e abana e fala assim: por mim. Exatamente, por todos nós. Pela igreja. Jesus ali, há 2000 anos, morreu num sacrifício na cruz do Calvário, pela sua vida, pela minha vida, para pagar os teus e os meus pecados. Então não há expressão de amor maior. Por isso, o amor significa uma aliança eterna, infinita. Uma expressão de aliança que nos fortalece. Amém? Essa é o fortalecimento de Deus. E ele continua falando a respeito da esperança da salvação, que é o capacete. O capacete, ou seja, que envolve a nossa mente. É a nossa mente estar sempre voltada para esse princípio, a salvação. A salvação da nossa vida não pode se apartar da nossa mente e do nosso coração, queridos. Nós precisamos em tudo e em todos os momentos saber que Deus tem um propósito maior, salvar a cada um de nós. Não é verdade? É verdade ou não? Vocês entraram agora no momento de cochilo? Não? Quando confessamos Jesus, tem aquele momento assim de pico, né? Quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a nossa vida guardada por Deus e salvos. Amém? Mais ou menos. Precisamos sim confessar com os nossos lábios, mas precisamos crer no nosso a respeito disso. Se nós não crermos de forma muito clara, de modo que mude as nossas atitudes, nós não somos salvos. Só a confissão dos lábios para fora talvez não garanta a minha e a sua salvação. Nós precisamos ter essa declaração também dos lábios para dentro. E quando praticamos isso, é que nós estamos, de fato, sendo uma referência por onde andarmos. Então, quando ele fala da esperança do capacete da salvação, ou seja, nós precisamos entender de que isso é algo que trabalha na nossa mente em todo o tempo, purificando a nossa mente, nos dando um instrumento de estarmos firmados nisso. A salvação, ela significa crermos
no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em todo o tempo, em todo momento. Quando estamos na igreja, isso é fácil, né? Quando passamos por alguma situação boa e temos um bom resultado, isso também é fácil, porque na hora que você recebe uma bênção, você é o primeiro a falar glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela minha vida, me tirou do império das trevas, hoje eu estou na presença de Yeshua, estou na casa de Deus e conquistei mais isso. E quando você está diante das adversidades? E quando você está diante das dificuldades? É assim que se opera? Muitas vezes nesse momento resgatamos aquele velho homem, né? Que primeiro reclamava e depois parava para pensar. Precisamos ter isso em mente. A salvação acima de tudo. O sacrifício de Jesus acima de tudo. Amém? E ele continua, dizendo assim, consolai-vos e edificai-vos. Eu vejo isso como uma expressão daquilo que nós vivemos hoje na casa de Deus, que é a visão celular no modelo dos 12. Consolar uns aos outros, levar a palavra de salvação a alguém, isso é o ID. Levar para os aflitos que estão andando aí, procurando alguma forma de paz, alguma forma de segurança. Nós precisamos levar a palavra a esses aflitos. Então quando ele fala consolai, é consolar o povo. Nós não precisamos, nós somos hoje consolados pelo Espírito Santo, mas nós temos a incumbência de consolar aqueles que estão na rua, que necessitam disso. Então consolar, edificar, é levar a palavra. Edificar significa ensinar, significa consolidar na fé, significa ministrar a palavra com mestria, ensinando os propósitos da palavra, os propósitos de Deus, para que as pessoas andem também por ensinos bíblicos. Então esse consolar, esse edificar, fala a respeito disso. Amém? Amém. No versículo 12 e 13, ele diz assim: ora, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ele está falando a respeito do quê? Ele está falando a respeito da relação nossa com a nossa liderança. Aqueles que são líderes, os pastores, os apóstolos. É o nosso relacionamento com aqueles que nos advertem. Admoestar significa advertir com brandura, com doçura no coração, com amor. É saber conduzir, é saber corrigir. O filho não precisa ser corrigido pelo pai? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão, isso. E ele nunca fez nada errado. Mesmo? Tem certeza? Você só fala assim, meu filho sempre é uma bênção, desde que acorda até a hora que deita. E eu só abençoo. Tá ligado, não tá? Mas às vezes, algumas poucas vezes, ele faz alguma coisinha que não é tão agradável. Concorda? Que você percebe como pai, como mãe, que ele precisa ser corrigido. Só um pouquinho. E essa correção em amor é quando você está admoestando seu filho. É quando você está o advertindo. E todo pai que ama o seu filho, a sua filha, adverte. Adverte com amor, adverte com carinho. E o nosso pai faz o mesmo conosco. Ele nos admoesta, ele nos adverte com carinho, com cuidado, para que possamos viver o amor, viver a brandura, vivermos a paz com todos. Mas isso muitas vezes vem através dos nossos líderes, vem através daquele que se levanta como um líder de célula, aquele que se levanta como um pastor, aquele que é colocado aqui na nossa casa como apóstolos, o apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia. Então nós precisamos ter muito zelo, muito cuidado
com a admoestação, com aquilo que vem como direção para a nossa vida, através dos nossos líderes. E Deus nos ensina isso. Então ele fala a respeito de consolar e de edificar, que é através da visão celular, e fala a respeito dessa hierarquia, onde nos colocamos e aceitamos essa hierarquia. Quantas pessoas estão por aí sem uma direção, sem um norte? Quantas pessoas estão desamparadas? Verdade ou não? Não tem muitas pessoas que chegam para você e falam que procura alguém que possa dar uma ajuda? Procura alguém que possa consolar? Procura alguém que possa edificar? Ele fala com outras palavras, né? A gente está traduzindo aqui para o texto. Eu e você não chegamos aqui buscando isso? Nós não chegamos aqui buscando um consolo porque chorávamos. Nós não chegamos aqui buscando uma direção para a nossa vida. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eu buscava isso. Eu buscava uma direção, porque eu entendia de que da maneira com que eu estava, as coisas não estavam boas. Eu não sabia bem o que eu precisava fazer. Aliás, não sabia em nada o que devia de fazer. Mas eu sabia que devia de ter alguma mudança, alguma transformação. E eu creio que com vocês é a mesma coisa. Em alguma área da sua vida, com certeza você buscava, você ansiava por uma transformação, por uma mudança. E por que Deus te trouxe e me trouxe para essa casa? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Deus, por que o Senhor me trouxe para a igreja El Shaddai, nessa estrutura, na rua Monte Alverne, nessa estrutura, célula, liderança? Por quê? Para que se cumpra essa palavra. O zelo, o cuidado, a busca da santidade, sermos forjados no caráter, sermos parecidos com a noiva, esperarmos a vinda de Yeshua. Tudo isso faz sentido. Isso não é uma coisa à parte, um exercício da igreja à parte da sua vida. Deu para entender? Você não deve continuar a sua vida profissional, familiar, num caminho. E estar na igreja como uma outra alternativa ou algo a mais na sua vida. Não, isso tudo agora é uma coisa só. Se você é líder, quantos líderes tem aqui de célula? Levanta a mão. Amém? Você é líder por onde você andar. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no relacionamento social com as pessoas. Por onde você andar, você é referência, você é líder. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos reconhecer isso, porque a palavra nos conduz a isso. Nós somos aqueles que também consolam. Amém? Nós somos aqueles que também edificam a vida de muitos que estão aí fora. Amém? E por isso nós respeitamos a hierarquia, respeitamos as nossas autoridades. Por isso diz assim comigo: Senhor Deus, seja o meu coração agora tomado pela Tua vontade, pela Tua determinação, para que eu possa ser essa referência por onde eu andar. Que eu possa consolar a muitos, levar a edificação a muitos e ser reconhecido por Ti, no Teu reino, como um filho e uma filha obediente, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Olha o que ele diz. Ele fala a respeito de admoestar os insubmissos. Agora eu vou falar um pouquinho também com aqueles que são líderes de célula, aqueles que são pastores de gerações. Será que na sua célula vem de vez em quando alguns desobedientes? Não, né? Que bom! Mas Deus te capacita, se algum dia chegar um desobediente na sua célula,
Ele será transformado pelo poder de Yeshua através da sua vida. Amém? Porque você vai adverti-lo com graça, com paz, com amor, com o coração suave, o coração cheio do Espírito Santo. Você vai exalar o bom perfume de Cristo Jesus na sua célula, e aquele que é insubmisso vai ser transformado em obediente. Amém? Mas ele continua: você vai consolar os desanimados. Será que tem algum desanimado que já entrou na nossa célula? Será que conhecemos alguém desanimado por onde andamos, na nossa casa, no nosso trabalho? Saiba que você, líder ou não líder, saiba que você pode levar o consolo a todo aquele que está desanimado. Essa é uma palavra liberada sobre a sua vida. Você é um consolador de vidas. Amém? Amém. Mas tem mais, espera um pouquinho. Você vai admoestar os insubmissos, você vai consolar os desanimados, você vai amparar os fracos. Aí você vem com aquela história: mas eu me sinto fraco em tantas áreas, eu ainda não me sinto forte, verdade? Tem aquela área da minha vida que eu não tenho testemunho ainda. Eu ainda estou olhando muito para o vasto mundo do meu umbigo. É verdade. Eu ainda estou precisando. Sabe aquele que chega assim, carente? Pois é, queridos. Mas você, em toda a sua fraqueza, tem algo maravilhoso dentro do seu coração, que se chama a presença de Jesus, o Espírito Santo. E mergulhado em toda a sua fraqueza, você tem muito de força para conduzir aos fracos. Então, ampare os fracos, igreja. Leva a palavra de consolo, a palavra de salvação, a palavra de edificação, porque muitos fracos, muito fracos, se apresentarão diante de você. E você vai ver que mesmo em meio à sua fraqueza, você vai poder consolar, você vai poder amparar, você vai ser aquele amparo, você vai ser aquele ombro para aqueles que choram, porque Yeshua é o ombro para você chorar. Amém? Então você vai também ser usado para amparar os fracos. Você vai ser longânimo para com todos. Longânimo é atributo do Espírito Santo. Eu falei, o atributo todo fruto do Espírito Santo adentrará no seu coração. Amém? Todo fruto do Espírito Santo adentrará no seu coração. Então você será longânimo. Amém. Isso significa que você vai ser paciente. Você vai ser paciente com todos. Você não vai se levantar de uma forma brusca, agressiva, mas você vai ser longânimo, em nome de Jesus. Deus quer forjar o caráter da igreja. Esse é o trabalho realizado por todos nós. Querido, não importa se é o apóstolo, se é pastor, se é líder de célula, não importa. Esses atributos, esse fruto do Espírito, é para todos. É para todos aqueles que desejam, é para todos aqueles que querem, é para todos aqueles que compreenderam a posição em Cristo Jesus. Amém? Esse é você? Amém. Não entendi. Esse é você? Amém. A estratégia da visão faz parte do estilo de vida de alguém que busca a santidade para a volta de Jesus. Eu vou repetir essa frase que Deus ministrou no meu coração nessa madrugada. A estratégia da visão faz parte do estilo de vida de alguém que busca santidade para a volta de Jesus. Esse é você. E você faz parte de toda essa estratégia e de todo o reino de Deus. Não pense que você está excluído do reino de Deus. Pelo contrário, você faz parte do reino de Deus e de toda essa estratégia.
E Ele nos dá ensinos, Ele nos dá direção de comportamento. Evite o mal, praticando o bem. Não é assim que fala na palavra? Não espere o mal com o mal. Não. Evite o mal. Por onde você está e você vê alguma contenda, você vê alguma confusão entre pessoas, chegue-se como um apaziguador. É assim que Deus faz na nossa vida. Não importa a sua situação, o seu desafio no momento, naquele instante, você foi levantado por Deus para apaziguar. Leve o bem aos que praticam o mal. Regozijai-vos, ou seja, tenha sempre satisfação intensa. Regozijar-se no Senhor é você ter a satisfação todos os dias da sua vida, porque você pertence a Deus, porque Deus está na sua vida, porque Deus é contigo. Quando você sair de casa, por maior que sejam os problemas ou as adversidades que você sabe até que você vai passar, não importa isso não é o de maior valor. O maior valor na sua vida é a presença de Deus. Então, porque Ele está na sua vida, regozije-se. Como eu falei, Senhor, obrigado por mais um dia. Às vezes eu falo isso, eu estou dirigindo o carro, céu cinza, chovendo, não importa, para mim é um bom dia, é um lindo dia, porque é mais um dia na minha vida e na sua vida. Senhor, obrigado por mais esse dia. Eu me regozijo em Ti. Eu me alegro, porque eu sou Teu filho, Teu eleito, ungido, trazido à Tua presença, e não mais faço parte de um mundo de destruição que jaz no maligno. Deu para entender isso? Nós precisamos ter essa motivação. Em todas as manhãs, eu libero essa palavra sobre a sua vida, sobre a casa de Deus. Todas as manhãs que você se agradar da presença do Pai, logo que você acorde, eu declaro que o seu dia será transformado. Será transformado para melhor. Você receberá as bênçãos de Deus na sua vida. Você recebe? Então dê uma salva de palmas a Deus. Na presença do Pai, quando você se regozija, você recebe a graça, a misericórdia, o favor. Então, abra seu coração para isso. Ele continua falando: evite o mal, praticando o bem, regozije-se no Senhor, orai sem cessar. Esse é um exercício, queridos. Esse é um exercício. E nós fomos levantados para esse exercício. A igreja que não ora, não conquista. O escolhido de Deus que não ora, não tem intimidade com o Pai. O escolhido de Deus, o homem e a mulher que não ora, não entra no santo dos santos. Mas eu estou diante de homens e mulheres que oram, que intercedem, que adentram com liberdade no santo dos santos, para que Deus seja sempre conosco. Amém? Somos uma igreja de homens e mulheres que ora, que intercede, que tem a prática da oração como estilo de vida. Quantos recebem isso? Então diga assim comigo: Senhor, eu consagro meu coração no Teu altar e peço, faz de mim um intercessor, um homem, uma mulher de oração, que pratique a intimidade com o Teu Espírito Santo todos os dias da minha vida. Senhor, dá-me a disciplina da oração, em nome de Jesus. Amém. E dê uma salva de palmas a Jesus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, queridos. A oração é aquela que faz com que as coisas aconteçam na sua vida. A oração move a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos em frente. Em tudo, como falou o pastor Benito, em tudo dai
Tudo que acontece na sua vida tem um propósito para edificar a sua vida. Mesmo diante de resultados do pecado, que eu e você podemos estar vivendo hoje, Deus usa isso para nos aprimorar, para nos fortalecer, para nos edificar. E diante dessa adversidade, devemos dar graças. Difícil, é verdade ou não? Dar graças quando as coisas vão bem, glória a Deus, não é, pastor Marco Aurélio? Aí é o verdadeiro regozijo, né? Aí é aquele sorriso que sai do coração. Eu tenho um testemunho para a célula. Eu tenho um testemunho para a macrocélula. Eu tenho um testemunho para a reunião das gerações. Glória a Deus. Eu venho aqui para dar graças a Deus, porque eu ganhei, conquistei. Amém. E diante da dificuldade? Aí aperta, né? Mas é nesse momento que devemos aprender a dar graças. Diante das circunstâncias, diante das situações que não te agradam, que não me agradam, nós devemos reservar ali 1 minuto e dizer: Deus, obrigado por isso, mas agora dá-me estratégia para vencer. É nesse momento de intimidade com Deus que você se agrada, até mesmo daquilo que está acontecendo, é que você reconhece o poder do Pai sobre a sua vida. É nesse momento que você reconhece o poder do derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E assim você vence. É nesse momento que Deus te dá discernimento, estratégia, palavra rema, direção. Deus te dá exatamente a saída. Nós não devemos mergulhar nos problemas. Diante da circunstância, diante da situação, se nós focarmos o problema, se nós mergulhar a nossa visão para o nosso problema, nós só olharemos para isso. Mas a palavra diz o quê? Que diante dos problemas, nós devemos elevar os nossos olhos para e ver de onde vem o nosso socorro e a nossa salvação. Então, diante do problema, igreja, devemos olhar para o Salmo 121. Não é isso? Diante das circunstâncias, diante do problema, devemos dar graças a Deus e buscar em Deus a estratégia para o bom resultado e para a conquista. Você crê nisso? Então diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, dá-me forças para, diante das circunstâncias, diante dos desafios, eu possa olhar para o Senhor e receber em meu coração a estratégia e a direção que o Senhor tem para mim, porque o Senhor é o meu guarda, o guarda de Israel. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Ele continua dizendo: não apague o Espírito Santo. E nesse momento eu parei para refletir e falei: meu Deus, o que significa não apagar o Espírito Santo? Não apagar a luz do Espírito em nós. Nós somos filhos da luz. Nós não somos das trevas. O Espírito Santo é aquele que nos guia, mas o Espírito Santo é aquele que derrama sobre nós dons. Diga comigo, igreja: dons. Unção. E nós, como igreja, temos diversos dons e unção. Isso vem pelo Espírito. E nós não podemos desprezar os dons, a presença do Espírito sobre o corpo, sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Dons do Espírito Santo, dons ministeriais, dons espirituais, a oração em línguas, o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas,
o dom de ser um mestre, um pastor, um apóstolo. Nós não podemos menosprezar, ou apagar, ou não dar valor a isso. Pelo contrário, devemos buscar. A palavra de Deus diz que devemos buscar isso de modo constante, com orações. Mas devemos muito mais nos aplicarmos no dom do amor, o dom supremo, que vem do Espírito Santo. Então, não podemos apagar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e sobre a igreja, porque a igreja se move mediante a presença do Espírito Santo. Então precisamos estar sempre avivados, muito avivados, no Espírito, buscando em todo o tempo a intimidade com o Espírito Santo, para sermos sensíveis e para que aconteça tudo aquilo que Deus tem para nós, através dos milagres, através dos prodígios, através das maravilhas. É assim que Deus edifica a sua casa. Amém? Ele continua dizendo, julgar todas as coisas. Mas não é Deus que julga? Mas aqui ele está falando de coisas e não de pessoas. Deus julga as pessoas. Julgar as coisas significa, faça uma reflexão sobre a sua vida. Julgue você mesmo, diante da luz da palavra, os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas palavras. Tenha esse exercício de se auto-examinar. Quando praticamos a renovação da nossa aliança, mês a mês, na presença do Espírito Santo, a palavra que é liberada é: examine-se o homem, que o homem julgue as suas atitudes. Assim nós cresceremos. Então, igreja, Deus pede para que nós estejamos em todo o tempo julgando as nossas atitudes, separados de todo mal, separados de todo tipo de contaminação. Só assim podemos ter o discernimento, o entendimento para julgar as próprias atitudes. Contaminados, ou melhor, cegos espiritualmente e surdos espiritualmente, como podemos julgar as nossas próprias atitudes? Mas esta é uma igreja lavada pelo sangue de Jesus, abençoada pela presença do Espírito Santo de Deus, que é livre de toda cegueira e de toda surdez espiritual, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nos abençoar, em nos dirigir, em nos manter separados de todo mal, para que possamos julgar toda prática que sai do nosso coração, em o nome de Jesus. Sejamos todos curados de toda cegueira, de toda surdez, para a honra e glória desse santo nome. Você recebe? Então dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Amém. E depois de todo esse ensino, aí Paulo completa a palavra, declarando algo que eu entendi que é como uma liberação de tudo isso, uma liberação de algo maravilhoso para as nossas vidas, que é uma bênção. Presta atenção um pouquinho aqui. É uma bênção para que possamos ter tudo isso edificado no nosso coração e no nosso espírito. Quando ele se levanta e diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é você. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E agora, com uma atitude de reverência a Deus, nós vamos ficar em pé para louvar a Deus. Porque eu declaro de que através desse momento de louvor, o seu coração será totalmente quebrantado pelo poder do Espírito neste lugar. E haverá agora o sopro de um renovo sobre a sua vida. Um renovo de santidade,
um renovo de intimidade com o Pai, um renovo de obediência, de zelo, de cuidado com os princípios de Deus. Você vai receber essa ministração agora, através do poder do Espírito, enquanto você louva, enquanto você adora. E é na tua manifestação de louvor, é no cântico dos teus lábios e do teu coração, que Deus estabelecerá um milagre sobre a sua vida, um milagre da restauração, um milagre de você ser santo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louve, igreja, adore a Deus. Pastor Benito.